Bom dia a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a cada um dos irmãos. Espero em Deus que a cada culto que a gente se reúne, a gente pode dizer assim, né? Como igreja a gente se reúne nesses cultos, a gente tem se alimentado nessa palavra e dessa forma que a cada culto que passa a gente vai numa contagem regressiva, contando um a menos, até o momento em que a gente possa se reunir de novo. Quando o povo de Israel foi levado cativo, tinham vários profetas que se levantavam e falavam, olha, em breve já vai passar, já fica tranquilo que a gente vai voltar para o nosso local. E na realidade apareceu Jeremias e falou, não fica não, pode fazer cabaninha aqui, podem ficar tranquilos que essa geração não vai mais sair daqui. Vai ser para sempre isso para vocês e nós vamos passar 40 anos aqui. E só depois a outra geração, a nossa, não vai mais se ver fora do cativo. Não é isso, graças a Deus, que nós vamos enfrentar, que nós estamos vendo, que nós vamos enfrentar com essa quarentena. Só teve um detalhe. Quando ela começou, nós achamos que nós estaríamos um mês, basicamente, de quarentena. E olha, já está entrando no segundo ano. E graças a Deus que nós temos várias vacinas que foram feitas. Nós temos aí várias, eu nem sei quantas conseguiram fazer. Eu nem me lembro quando tem essa da Sinovac, tem da Pfizer, tem da Moderna, tem da Johnson & Johnson. Acho que são essas, umas 5, né? Umas 5 ou 6. A da Rússia, a da Índia, olha só, 6. Talvez, não sei quantas exatamente. Só sei que nesta semana parece que o Brasil conseguiu comprar mais 160 milhões de doses e nós temos já aí uma escala de entrega, sem dizer que o Brasil também virou um produtor de vacina agora e como aqui já era um país que já tinha uma habilidade com vacinações, principalmente aquela tríplice, e a habilidade, quando houve a habilidade da H1N1, quando teve a habilidade de vacinação, e o Brasil tem um sistema como o SUS, então aqui nós vamos ter esse privilégio e vamos orar para que as nossas autoridades consigam organizar direitinho. Agora temos um novo ministro, vamos orar pela vida deste novo ministro, para que vá bem, para que haja paz, para que não tenha interesses de fazer confusões e que o nosso país seja atrapalhado por interesses políticos e que haja sabedoria em nossa liderança para agir, para se focar nas vacinas, porque isso é o que importa agora. E que não seja tirada a atenção desse foco. Vamos orar. E nós estamos fazendo a nossa campanha de oração. Foi boa essa semana, encheu todos os locais ali da nossa campanha de oração. Nós vamos continuar agora. A campanha de oração vai daqui adiante. Nós vamos fazer uma oração, é como se eu já estivesse abrindo esta segunda parte de oração. Vamos orar. Deus, obrigado em nome de Jesus Cristo pela nossa vida. Nós te agradecemos em nome do Teu Filho pelo ar que respiramos, por este domingo. Nós te agradecemos pela palavra de Deus, que independente de podermos ir até o prédio igreja, a palavra vem até nós como igreja. Obrigado por toda essa forma que as igrejas conseguiram achar e encontrar de levar, de encaminhar a palavra de Deus ao redor do globo. Nós te agradecemos porque entendemos que a ciência, nós não somos contra a ciência, nós entendemos que a ciência ela é dada como dádiva de Deus ao homem.
Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor está nos poupando, ainda que nós estamos vendo muitos de nossos familiares, ainda que nós estamos vendo muitos de nossos amigos ser acometidos por esta doença. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor esteja protegendo-nos como o Batista de Pinheiros e aqueles que nos ouvem. Nós te pedimos que o Senhor nos dê uma proteção especial à sua igreja. Nós te pedimos, Pai, porque o vírus não olha quem é crente e quem não é, quem tem fé ou quem não tem. O vírus não olha e não faz a separação disso. Mas nós acreditamos que existe a possibilidade de pedirmos uma proteção especial do Senhor, e quando nós oramos, quando nós pedimos, o Senhor pode bem nos dar, se assim for do seu querer. Por isso que nós te pedimos uma proteção especial, para que nós possamos suportar até o dia de nossa vacinação, até o dia em que nosso país volte às estruturas naturais e normais, para que nós possamos voltar à vida. Proteja esses que estão em desespero, vendo o seu pequeno negócio se esvair. Proteja esses, Pai, para que nós possamos ter, na nossa alma, na nossa oração, preocupação com essas pessoas que estão sofrendo, e que nós não façamos como aquela repórter, aquela jornalista fez de forma horrenda esta semana, dizendo que o choro é livre para quem quiser chorar por ver o seu comércio, o seu pequeno negócio, o seu ganha-pão se esvair devido a um fechamento geral. Que nós possamos ter em nossa alma, em nosso sentimento, Pai, que nós possamos ter a compaixão das pessoas que estão sofrendo, Pai. E que este sofrimento, e que esta angústia na alma, e que esta ansiedade, e que esta dor, Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor proteja os trabalhos, os serviços, os empregos, os negócios das pessoas que estão sofrendo, vendo se esvair, tendo que muitas vezes mandar funcionários embora, eles que ajudam com seu pequeno negócio, muitos outros pais de família, e que portanto nós tenhamos sensibilidade, que inclusive há em nossa comunidade aqui, pequenos negociantes, Pai, proteja todos eles. Eu peço que em nome de Jesus que o Senhor proteja com o emprego aqueles que trabalham para uma indústria, para uma fábrica, aqueles que trabalham na área da saúde, aqueles que trabalham na área do ensino, como nós temos tantas professoras no nosso meio. Temos um número muito grande de professoras que tiveram que voltar às salas de aulas com crianças diante delas, sem saber se elas estão ou não ainda contaminadas. Que o Senhor nos proteja, Pai, em nome de Jesus Cristo. Porquanto estamos vivendo dias maus, entendemos e pedimos que o Senhor esteja dando um acalento no choro das pessoas. Em nome de Jesus, enxugue essas lágrimas, nós te pedimos, Pai. Tenha misericórdia de nós, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, perdoa as nossas transgressões como igreja, o que deixamos faltar em tempos bons. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor esteja tendo misericórdia de nossas almas, porque se o Senhor não tiver, certamente Satanás não terá. Em nome de Jesus Cristo, nós acreditamos, como diz ali na tua palavra, naquele salmo, uns acreditam em carros, em cavalos, em forças de outras naturezas, mas nós faremos menção do Senhor quando tudo isso acabar. Nós faremos menção do Senhor, porque foi ao Senhor que nós recorremos. Obrigado em nome de Jesus. Cuida da nossa nação, que em particular o Brasil, tendo um grupo de polarização entre esquerda e direita,
estão só lutando para ver quem vai voltar ou quem vai se firmar no poder. A verdade é que nós abominamos esta sujeira que está acontecendo. Alguns que se colocaram aproveitando do momento e com dinheiro que foi para todos os estados, sumiu em outras áreas, fez outras coisas com esse dinheiro e portanto agora não tem nenhum tostão os estados para colocar na saúde, Pai. Nós abominamos toda essa sujeira que está acontecendo em nosso país e que em nome de Jesus o Senhor olhe para a nossa nação, porque nós estamos vendo um povo sofrendo e governantes brigando por interesses próprios. Em nome de Jesus Cristo, proteja-nos, Pai, e que nós, pastores, possamos ser profetas neste momento de necessidade, falando sem medo a verdade, e que em nome de Cristo nós possamos abrir os olhos por intermédio da Tua palavra do nosso povo, dizendo que nós não somos nem de esquerda, nem de direita, nós somos aquela voz, aqueles vasos que representam a palavra do Senhor para trazer liberdade aos cativos, para trazer a libertação para aqueles que têm os olhos tapados. Nos ajude, Pai, em nome de Jesus, a pregarmos a Tua palavra com bastante coragem e com bastante transparência e verdade. E que o Senhor tenha pena de nós e nos ajude, Pai, tenha misericórdia. Obrigado pelo alcance que foi ter fechado com toda esse número de vacinas e que elas possam, Pai, dar mais conta. E em nome de Cristo nós te pedimos que o Senhor tenha misericórdia do mundo e tire por intermédio do clamor dos seus filhos, que nós somos sal da terra, luz do mundo. Ouça a nossa voz, Pai, nós te pedimos, inclusive por aqueles que não acreditam no Senhor, nós te pedimos, tenha misericórdia. E foi assim que se fez na Bíblia. Outros pregadores, outros profetas pediram em favor de toda a nação, mesmo sendo eles pecadores junto com esta nação. Foi pedido, Pai, e nós te pedimos em nome de Jesus, como seus filhos, nós te pedimos que o Senhor nos ouça, em nome de Cristo. Amém. Percebo que sem Deus não dá pra viver. Não dá pra viver. Quanto mais aprendo com a vida, mais percebo que eu tenho tanto a aprender. Eu aprendi que eu não preciso viver preocupado com o que vai acontecer, com o que virá. O que é hoje, amanhã vai passar. Nessa vida tudo muda, só existe um Deus que permanecerá no controle. Deus está no controle. Preciso me preocupar com o que virá. Já basta cada dia o seu mal. Eu só tenho que confiar e descansar, porque Deus está no controle. No controle. Eu aprendi que eu não preciso viver preocupado com o que vai acontecer, com o que virá.
vida tudo muda, só existe um Deus que permanecerá no controle. Deus está no controle. Deus está. Eu não preciso me preocupar com o que virá. Já basta cada dia o seu mal. Eu só tenho que confiar e descansar, porque Deus está no controle. Uou, uou, uou. Uou, uou, uou. Uou, uou, uou. No controle. Uou, uou, uou. Uou, uou, uou. Eu aprendi que eu não preciso viver preocupado com o que vai acontecer, com o que virá, que é hoje e amanhã vai passar. Nessa vida tudo muda, só existe um Deus. Só existe um Deus no controle. Deus está no controle. Deus está. Eu não preciso me preocupar com o que virá. Já basta cada dia o seu mal. Eu só tenho que confiar e descansar, porque Deus está no controle. Deus está no controle. Deus está. Eu não preciso me preocupar com o que virá. Já basta cada dia o seu mal. Eu só tenho que confiar e descansar, porque Deus está no controle. Deus está no controle. Deus está. Na semana passada, nós começamos uma pregação em 2 etapas. Nós estamos falando sobre oração e jejum. A semana passada nós pensamos sobre a oração. Falamos sobre a oração. E hoje vamos falar sobre jejum. Nós lemos Mateus capítulo 17, ali do versículo 14 adiante, mas eu vou ler de novo. Eu vou ler o nosso texto de trabalho novamente. Quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de mim e de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Esta casta, Jesus queria dizer, mas este movimento de demônios que está neste menino aqui,
Eles não podem ser expulsos senão por meio de muita oração e jejum. Então nós temos que Jesus está explicando que oração e jejum dá um poder espiritual. Quando Jesus explica que oração e jejum dá poder espiritual, nós temos que entender que a busca de oração e de jejum é essencial para que a pessoa se torne lúcida na fé, para que a gente não seja enganada, nós não sejamos pessoas enganadas pelas hostes espirituais do mal. Então, de uma certa forma, a gente entende que existe uma luta espiritual. O próprio Efésios, capítulo 6, versículo 12, fala que ela existe. E ainda que nós não cremos de uma maneira tão acirrada naquela ideia de batalha espiritual, da forma com que alguns colocam, como se tudo que acontece, como se alguém dá uma batidinha no nosso carro atrás, foi um demônio que fez. Roubam o carro de não sei quem, foi uma ação demoníaca. A pessoa pega uma doença, é um demônio que está por trás daquilo. Nós entendemos que existe uma ordem natural também dentro do livre-arbítrio dos seres humanos, e que só nós, a humanidade, sem o diabo, já conseguimos, veja bem, só nós, a humanidade, sem ajuda nenhuma de Satanás, sem ação nenhuma de Lúcifer na terra, nós já conseguimos fazer um estrago muito grande. Nós já conseguimos fazer um estrago muito grande sem nenhuma atuação de demônios. Essa é a verdade. Nós já conseguimos fazer isso mesmo sem ter atuação de demônios. E quando dizemos quando Cristo vem aqui e diz da necessidade sobre oração e jejum, é quando a pessoa almeja ter uma vida espiritual. E hoje, portanto, nós queremos falar sobre o jejum. O que é o jejum? Como que ele se dá? Acontece uma coisa muito interessante que nós conseguimos ver aqui na palavra de Deus. Nós entendemos que quando alguns se aproximam de Jesus e perguntam para ele, nós fazemos jejum, por que os seus discípulos não jejuam? Por que os seus discípulos não jejuam, não fazem jejum? E ele fala, quando está o noivo próximo ali na festa, não há por que jejuar. Mas vai chegar um dia que o noivo vai embora, ele é retirado dali. E aí vai ter a falta do noivo. Aí sim é o momento de se fazer jejum. Baseado nisso, alguns dizem que como Jesus abriu, a interpretação é a seguinte: como Jesus inaugurou o reino de Deus, e nós que nos convertemos, vivemos dentro do reino de Deus, ainda que Jesus foi embora, nós temos na presença do Espírito Santo o reino de Deus ali, e nós fazemos parte deste reino de Deus, então nós não precisamos mais jejuar. O jejum não é uma busca válida mais. Essa é a interpretação que o próprio Jesus deixou falado ali, que enquanto se tem o noivo, não precisa. Ou seja, os discípulos estavam do lado de Jesus e ele, portanto, não deu atenção ao jejum por ele estar ali. Essa é a interpretação. E baseado nela, a grande maioria, vasta maioria das igrejas batistas não tem em seus discursos o jejum. Tem igrejas batistas, da nossa convenção, que inclusive pregam contra, que não tem que se jejuar, que o jejum não é algo que deve ser feito. Tem-se assim, por um lado tem essa. E por outro lado, tem outras igrejas batistas da convenção
que experimentaram do jejum, que pregam, que fazem outra interpretação da Bíblia e diz que jejuar é uma dádiva, é algo que ajuda a espiritualidade. E não só igrejas batistas, mas várias outras igrejas, de várias outras denominações, falam da dádiva e da bênção do jejum. E, portanto, alguns jejuam, outros não. Algumas igrejas jejuam, outras igrejas não. Quando eu me converti, perto de quando eu me converti, a igreja que eu estava fazendo parte, ela nos levou a um jejum coletivo, porque o jejum pode ser individual ou pode ser coletivo, nós vamos ver isso. E aí então a igreja levou a um jejum e eu decidi fazer parte daquele jejum. Eu estava me convertendo, eu estava começando a conhecer a palavra de Deus. E eu fiz o jejum, eu acompanhei. E aquilo espiritualmente me deu muita força, muita fé, aumentou a minha força espiritual, aumentou a minha fé. E eu tive logo nos meus primórdios a experiência de o que é o jejum. E eu posso garantir como aquele que experienciou isso, que o jejum é válido na vida espiritual. E eu creio, eu acredito, eu faço parte destas linhas de igrejas batistas ou não, que incentivam o jejum, que dizem que o jejum faz parte também de uma vida espiritual. E é por isso que hoje nós vamos pensar neste jejum, nesse mesmo jejum, e nós vamos então ver na Bíblia. Nós vamos averiguar agora na Bíblia. Se por um lado a gente vê que alguns incentivam e outros não, nós podemos também dividir o nosso entendimento em Antigo Testamento e Novo Testamento. No Antigo Testamento, nós vemos ali desde Levítico, no capítulo 23, versículo 27, já tinha um dia denominado o dia do jejum. Aliás, mesmo no Antigo Testamento, ainda que nós vemos mais profetas falando do jejum, que nós vemos aqueles pregadores incentivando ao jejum os líderes, ainda assim, o Antigo Testamento ele só aponta um dia específico para o jejum. Na realidade, só tem um dia que é dito como o dia específico para jejuar para o povo judeu. É chamado de o dia da expiação, aquele ali em Levítico, que eu acabei de falar. Ali fala sobre o dia da expiação. E aquela ideia de que um dia, então, vocês vão, como nação, vão parar. E este dia é chamado de o dia do jejum, é incentivado a um jejum. Nós não temos nenhum outro documento na Bíblia de outros dias que são específicos, ou separados, ou preparados, ou dados por Deus, ou instruído para que seja o dia do jejum. Só temos o dia da expiação, e esse explicitamente a Bíblia ensina. O Antigo Testamento nos ensina para que haja nesse dia o jejum propriamente dito, ou ele é chamado dia do jejum, é o dia da expiação. Na realidade, quando nós acompanhamos a Bíblia, quando nós vemos na Bíblia, existem vários momentos. A Bíblia, ela pode não ter dias especificados para o jejum, mas existem momentos que se diz, existem momentos que nós vemos ali na Bíblia sobre historietas, pequenas narrativas do jejum. A Bíblia mostra vários momentos na história de Israel, de homens de Deus, de mulheres de Deus, que incentivam e fazem o jejum. Então,
faz parte da vida espiritual de Israel no Antigo Testamento, o jejum. O jejum, ele é algo que a gente nota que ele acompanha a vida do povo. Nós temos vários momentos, várias experiências de jejum e vários modos, várias formas onde ocorre o jejum. Quando é que ocorre o jejum? Qual é o porquê do jejum? Nós temos momentos que se buscou fazer jejum para uma resposta de Deus. Uma resposta que Deus desse para uma ansiedade. Nós tivemos momentos em que houve a busca de jejum devido à enfermidade. Nós tivemos momentos que que a intercessão que se é feito tem vários porquês que se ocorre, que as pessoas, os homens de Deus, buscam o jejum. O jejum, quando nós vemos, por exemplo, que o próprio Jesus, ele dá como exemplo, ali em Mateus no capítulo 4, no Novo Testamento, então, já se abre também com o jejum. Nós temos ali logo o Senhor Jesus já abrindo o Novo Testamento com uma experiência de jejum ali em Mateus. No capítulo 4, quando diz que ele vai ao deserto, levado pelos anjos ao deserto, e ali então ele jejua 40 dias e 40 noites. É interessante que o jejum de Jesus é tão longo, em que se fala que é 40 dias e 40 noites, para que não haja sombra de dúvida de que ele jejuava durante o dia e comia durante a noite. Não, foram 40 dias. Na realidade, o corpo nosso, nós não sabemos até quanto que ele aguenta ficar sem alimento. Teve um caso que aconteceu, acho que foi lá por 2011. Um jovem que andava pelo Grand Canyon ali dos Estados Unidos, ele gostava de ir, ele ia com a sua bicicleta, a sua mochila, e um dia ele saiu, não avisou a mãe, ele não avisou ninguém para onde ele ia. Virou até filme que está passando no Netflix, acho que o nome do filme é 137, se eu não me engano. É 137 o nome do filme, por número mesmo. Porque foi o tanto de horas que ele ficou ali, que dava quase que, acho que 7 dias, uma semana, eu não lembro direito. Enfim, ele caiu num dos Grand Canyons lá, dos buracos, ele caiu e caiu uma pedra, uma grande rocha e prendeu a mão dele. E quando prendeu a mão dele, ele não tinha como escapar, não tinha como, porque prendeu muito bem preso mesmo, inclusive gangrenou, ele não sentia mais movimento, mas estava preso, era o órgão que estava preso ao corpo. E com aquilo ele não conseguia soltar. E ele ficou ali todo aquele tempo e é uma história verídica, ele ficou sem alimento quase ali. Num deserto, porque o Grand Canyon é deserto rochoso. E aí então ele tinha um canivetinho, o que ele fez foi horrendo, ele cortou o próprio braço com canivete, deixou ali e foi embora. E conseguiu achar pessoas e foi para o hospital, e aí foi levado e foi como ele conseguiu sobreviver. Uma história terrível, mas ele ficou todos aqueles dias que ele não imaginaria, perdeu muito peso durante 7 dias sem comer. O corpo humano, não sabemos quando. Teve um grupo, na década de 80, se eu não me engano, decidiu fazer greve de fome. Muitos, se eu não me engano, eram presidiários, reivindicando alguma coisa. E desse grupo a gente viu pessoas que aguentou 12, 13 dias. Eu não lembro se eram presidiários mesmo. Eu lembro que era um grupo que
várias pessoas, mas o que eu lembro é que uns morreram com 3 dias, outros aguentaram 13, 15, 20 dias. Então o corpo humano nós nunca sabemos quanto que aguenta ficar sem comer. O fato é que no Novo Testamento nós temos Jesus jejuando 40 dias e 40 noites sem comida. Esse é o fato. E aí então, nós temos na Bíblia, nós achamos porquês diferentes do jejum. Quando nós vemos que quando nós vemos que Moisés leva o povo a mais intensidade de oração e jejum, nós vemos que são as dificuldades ali, as dúvidas. Quando nós vemos que alguma pessoa jejua, quando Josué propõe para que o povo entre em oração e jejum, é para que se tenha respostas de Deus. Quando nós vemos que os profetas propõem jejum ao povo de Israel, é para que haja humildade e que haja arrependimento de pecados contra Deus. Quando nós vemos que Esther propõe para que haja jejum no meio do povo, é para que venha a proteção de Deus. Ou seja, cada momento da história nós vemos uma ideia diferente para o jejum. Portanto, jejuar não é apenas por um motivo único. Se jejua por várias formas, por vários momentos, por vários objetivos se jejua. Então, nós temos, por exemplo, experiências, eu tenho particularmente, experiências que em momentos da minha vida em que eu achei que estava tudo perdido, que eu não ia conseguir dar a volta por cima, momentos em que eu me vi prejudicado por um grupo muito poderoso de pessoas, em que estava me destruindo, e que eu jejuei buscando a presença de Deus, buscando a proteção, de forma horrenda, e no último minuto do segundo tempo, Jesus entrou na história, destruiu a todos eles, mostrou a verdade e usou da sua igreja para me proteger. E assim foi a minha experiência com jejum que eu tenho. Eu conheço uma mulher que teve uma experiência com jejum. Ela pedia pelo filho dela, ela era uma mulher de Deus, foi no meu primeiro ministério. Ela pedia pelo filho dela que era viciado em drogas, estava viciado já no crack, estava acabado, um menino bonito, um jovem que era todo vistoso, ficou como esse dedinho de finura, o crack acabando com ele. E ela então decidiu jejuar pelo filho, fazia jejuns constantemente pelo filho. E eu me lembro que eu orava junto, e eu não tinha mais esperança, achava que aquele menino era um caso perdido, mas ela era a mãe, e ela jejuava e falava para mim, e eu pensava, coitada dessa mulher, está perdendo o tempo dela, jejuando, orando, porque esse menino não vai sair mais disso. Esse menino está completamente levado, por mais fé que eu tivesse, por mais que eu fosse pastor dela, eu não tinha mais esperança nenhuma pelo filho dela, mas ela não desanimou e continuou em seu jejum esporádico e oração. E um dia, o filho dela foi na nossa igreja, ouviu a minha pregação, decidiu, falou com a mãe dela, com a mãe dele, e ela o levou para uma casa de recuperação evangélica. Ele começou a trabalhar lá, ele começou a se interessar, e ele virou um pregador, e foi estudar. Ali em Minas Gerais ele virou um missionário.
E virou uma bênção, e ela falou, ela testemunhou, eu jejuei, e a cada jejum eu me sentia fraca no corpo, mas eu me sentia forte no espírito, pastor, e eu tinha fé, e Deus me mostrava ali claramente que o meu filho iria se converter, e iria ser quem ele é hoje, eu tinha certeza, porque eu via tão claro como o sol, Deus me mostrava que o meu filho se converteria um dia, e Deus colocava aquilo no meu coração constantemente, e eu tinha certeza pelo jejum e oração. O jejum, muitas vezes, de muitas maneiras, ele pode nos dar respostas e forças espirituais. O que dizer, por exemplo, de quando Paulo fala de jejum? Em 2 Coríntios, Paulo fala que ele jejuava. Na realidade, nós temos outros momentos de jejum na Bíblia. Nós poderíamos falar de Daniel, nós poderíamos falar de Davi. Davi jejuou para quê? Para buscar uma resposta de Deus. O filho dele doente, o filho dele mal, ele queria, na realidade, ele queria cura. E pela cura do filho dele, ele se prostrou no chão, se arrependeu e pediu pelo filho. Ele queria pelo filho, ele estava jejuando pelo filho. Esther pediu para que o povo todo, por isso que existem jejuns individuais, mas existem jejuns também, existem jejuns que podem ser propostos em grupo. Nós, como igreja, nós podemos propor, é claro, não é uma imposição, mas é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos propondo que nessa semana você escolha um dia para jejuar, e das formas diferentes que se tem de jejum, que eu vou falar agora. Nós temos então formas diferentes de jejum e que dá para se atestar pela Bíblia. Um amigo meu nessa semana, ele falou assim: eu quero aprender, eu quero ouvir essa do jejum. Porque uma vez eu participava de uma igreja e um irmão lá veio falar do jejum, que ele ia jejuar, e eu perguntei como é isso. E ele então, quando ele falou, na realidade eu falei, isso daí está me cheirando, é dieta. Você vai fazer uma dieta então. Veja bem, eu sorri, eu falei, não é. Jejum não é dieta, irmãos. Jejum não é dieta. Jejum é uma busca espiritual que inclusive tem em outras religiões. Outras religiões, aliás, quase todas as religiões do mundo propõem o jejum. E o cristianismo, que nós acreditamos como única verdade, também não é diferente e propõe jejum, como nós já vimos ao longo da Bíblia. E tendo em vista isso, que você já esteja convencido de que é bíblico o jejum, tendo em vista que você já tenha se convencido que o jejum não é uma aberração teológica, que o jejum é algo válido, tendo em vista que na Bíblia nós já encontramos esta resposta, existem formas diferentes de jejum na Bíblia. Existe um jejum que ele é chamado de jejum parcial. Esse jejum parcial, Daniel fez ele. O que é o jejum parcial? O jejum parcial, ele não é um jejum completo que você para de comer. Por isso que ele se parece com dieta. Você pega algumas coisas e o interesse não é em emagrecer. Eu vou cortar carboidrato, Senhor. Eu vou cortar o carboidrato e eu peço pela vacinação, que o Senhor ajude a vacinação. E eu corto, eu estou cortando o carboidrato porque eu quero emagrecer no fundo. Não é porque eu estou buscando algo espiritual. Então eu tenho que ser sincero. Há que ser sincero com a busca que se está esperando com isso. Daniel, ele fez jejum parcial, que nós encontramos lá no capítulo 10, no versículo 23 de Daniel. Ele faz um jejum parcial ali. Ele faz, eu quero ler com vocês. Daniel, capítulo 10, versículo 23,
Não, capítulo 10, versículo 2 e 3, perdão. Capítulo 10, versículo 2 e 3 diz assim: naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas, manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Ora, o que a gente pode aprender aqui? Que jejum não é apenas comida. Jejum pode ser comida também. Olha, ele fala que manjar desejável. O que são os manjares desejáveis? Não é o manjar que nós conhecemos aqui no Brasil, que é sobremesa. Manjar é doce no Brasil, mas lá não. Lá ele fala, manjar desejável são as comidas, pode ser tipos deliciosos de comidas. Enfim, ele escolheu algumas, ele ia comer o básico para a vida dele, o básico, de ter o básico, de aprender a viver com o mínimo. Isso também nos dá força de dependência espiritual. Quando nós vivemos com o mínimo do que ganhamos, quando nós aprendemos a viver com o mínimo na vida, uma vida de humildade, isso também é uma forma de jejuar, de viver como um jejum constante. E ele fala mais, ele coloca aqui, manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum. Olha, nem me ungi com óleo algum, unção, ungir com óleo, as especiarias, os perfumes, né? Quando se unge com óleo, seria algo até da higiene daquela época. Eu não estou dizendo aqui para alguém parar de tomar banho e dizer, eu estou em jejum. A pessoa iria ficar com um fedor desgraçado e iria para a igreja e falar, olha, eu estou no auge da minha espiritualidade, porque eu estou jejuando de banho. Não é tudo isso, a gente tem que entender momentos, entender as interpretações, mas existem jejum parcial. Tem jejum de deixar de coisas, por exemplo. Uma mãe e um pai pode sentar com um filho e falar, filho, vamos jejuar um pouco. Eu e a mamãe, nós vamos jejuar aqui, mas você vai jejuar do seu PlayStation algumas vezes. Você vai ficar algum dia sem jogar PlayStation nenhum. Esses dias eu vi uma reportagem, uma repórter foi na escola com a família de um menino por nome João, e o Joãozinho indo, e a repórter indo, e a repórter então pegou e falou assim, onde já se viu, não tem professoras na escola, né, João? Não dá para ficar em casa jogando videogame o dia inteiro, né, João? E ele respondeu, dá sim. Tá? Ele falou que dá sim, né? Acho que tinha o quê? O João devia ter 5, 6 anos. Né? E a repórter, não dá para ficar em casa jejuando o tempo todo, né, João? Dá. Ele fez assim, dá. Enfim, jejum pode ser jejum de coisas que nós gostamos, pode ser jejum de Facebook, pode ser jejum de internet, e então, ao invés de ir para o Facebook para brigar, para xingar as pessoas, para falar mal da vida do outro, ou para enfrentar, ou para levar xingo, ou para ficar bravo e enfesado, nós podemos tirar para a oração. É possível jejuar do Facebook, é possível, e tirar para uma vida espiritual melhor, para a oração. Que tal você nessa semana do jejum pegar um dos dias e não fique sem comer, sem alimento, até mesmo porque estamos passando por uma pandemia e aí precisamos ter a nossa imunidade em dia, ainda que aqueles que quiserem, eu proponho que façam um jejum de comida, eu mesmo vou fazer e não acho que vai ser mal e não acho que vai decair minha imunidade, até mesmo porque há jejuns que são feitos desde as 6 da manhã até as 6 da tarde, e aí então há jejuns parciais, por exemplo, como eu disse, mas há jejum normal, o jejum de comida, só que tem um detalhe,
Quando é o que Jesus fez. Jesus fez um jejum normal de comida. A Bíblia é clara dizendo que ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer. E depois disso ele teve fome. A Bíblia diz, e a narrativa hebraica, ela é clara, ela não deixa sombra de dúvidas. Porque a narrativa hebraica, ela é concreta. A narrativa judaica, hebraica, ela é concreta. E quando fala, e ao final de 40 dias ele teve fome, é porque ele não comia alimento. Mas não falou, ao final de 40 dias, ele teve sede. Não fala isso. Significa que mesmo em deserto tem as áreas de fontes ali, mesmo em todo tipo de deserto, existem, porque a água sai do solo. Israel descobriu isso de forma fora do comum, porque hoje toda a água, toda a irrigação que existe em Israel é do lençol freático, porque lá é uma região muito seca, e eles têm ali fora o Jordão, eles tiram, estão até exportando esta tecnologia para o Brasil, para o Nordeste, que é de tirar-se a água do lençol freático, porque descobriu-se que no Nordeste tem muita água lá embaixo, e então de fontes que às vezes sucumbem ou aparecem, e eles sabiam lá no deserto aonde tinham essas pequenas fontes de água. E aí então Jesus, ao que tudo indica, não teve o jejum de água, de ter sede, porque aí provavelmente um corpo humano, naturalmente 40 dias não aguenta sem água. Ele sucumbiria provavelmente. Sem alimento ainda aguenta, mas sem água não. E aí então, de uma certa forma, eu não estou propondo aqui que ninguém tire 40 dias para jejuar, porque nós não sabemos. O que eu estou propondo é que nós jejuemos ao longo de um dia. E aí então Jesus, ele faz esse jejum normal, mas existem jejuns que são feitos ao longo de um dia também, ou ao longo de um período. Pode se propor, metade de um dia eu não vou nem beber água e nem comer alimento. O jejum que Esther propõe lá para o povo, quando ela foi falar com o rei, quando ela foi suplicar, e ela então ficou com medo, porque o rei podia mandar matá-la. E aí então ela propõe para o povo judeu, que estava debaixo de uma condenação, de uma mentira, de uma maledicência, de uma falácia. Então, naquele momento, Esther fala para o povo, ela fala, manda todo mundo jejuar. Manda todo mundo jejuar, e quando Esther propõe esse jejum, ela está propondo um jejum de água e de comida. É um jejum total, ela propõe. E para entrar em oração, para ficar orando ali. Então, neste momento, é um outro tipo de jejum. Então, nós temos aquele jejum parcial, o jejum normal, que é água e comida, e o jejum natural, que é comida, e o jejum total, que é o de água e comida. 3 tipos de jejuns. Naquele jejum parcial, nós podemos também pensar que são jejuns que não são de comida, de comer, é outro tipo de jejum, de privilégios. Enfim, eu estou propondo aqui uma busca espiritual para a igreja. Nós estudamos um pouco do que é o jejum. Eu procurei saber um pouco ali com os irmãos o que é o jejum. E para que isso haja, por exemplo, para que haja o tema proteção, nós podemos nos embasar em Esdras, que também mandou que o povo jejuasse. E quando Esdras mandou que o povo jejuasse, a busca era por proteção. Nós podemos jejuar e pedir para que Deus nos proteja. Agora, o jejum é uma busca espiritual, não é uma barganha com Deus. Também o jejum não é uma manipulação ou uma forçação para que Deus faça da forma que nós queremos. O jejum é uma busca, é uma pergunta, é querendo uma resposta. O jejum sempre vem quando nós temos vazios na alma.
Ninguém jejua quando está alegre, quando vai para uma festa. Ninguém jejua quando a vida está boa, quando tudo vai bem. Ninguém jejua quando a coisa está redondinha, quando a vida está redondinha, quando a vida está fluente. Nós jejuamos quando estamos em angústias, em ansiedade. Nós jejuamos quando temos dúvidas. Nós jejuamos quando queremos mais de Deus. E é isso que eu estou propondo para que nós façamos. Para que nós busquemos a Deus juntos. O jejum, como Jesus nos ensina, quando a gente jejuar, a gente não tem que ficar com carinha triste, falando para todo mundo, falando, hoje é meu dia de jejum. Não tem que falar para ninguém. Tem que jejuar e pronto. Não precisa ficar falando. Não deve ficar falando. Fazendo cara de autocomiseração, como Jesus critica ali os escribas e fariseus hipócritas, que quando jejuam, faz com que todos saibam que eles estão jejuando, porque ficam enfraquecidos. Eu jejuo demais, eu estou fraco. Nós não devemos fazer nada disso, devemos jejuar e que Deus, para Deus e que Ele saiba do nosso jejum, da nossa oração, da nossa busca. Que Deus abençoe. Se você é da nossa igreja, aqui Batista de Pinheiros, eu estou conclamando para que agora, nesta semana, continuemos a nossa campanha de oração, mas que você possa fazer também o jejum. Você possa também fazer o jejum. E com isso, como é uma proposta comunitária, eu peço que você me faça saber. Porque como pastor, nós não vamos falar nome, fulano fez o jejum. Olha que poder espiritual que ele tem. Nós não vamos fazer nada disso. Mas eu vou dar uma resposta para a igreja, como comunidade, dizendo, tivemos jejuns ao longo da semana. Então eu gostaria que você me fizesse saber para isso, para a bênção comunitária da igreja. Porque nós não estamos buscando aqui um jejum individual, não é uma causa. A causa do nosso jejum proposto hoje aqui não é uma causa individual tua, é uma causa da nossa igreja, que é o nosso país, que é a vacinação, que é a proteção sobre nós durante este tempo epidêmico. Que é para que o país tenha paz, porque os demônios estão cirandando a nossa nação. Estão cirandando a nossa nação de várias formas, de várias maneiras. É claro que nós podemos orar pelo nosso país para que haja paz. A Bíblia nos ensina a fazer isso. E nós não estamos vivendo em paz. Está uma balbúrdia. E há interesses em que se esteja mesmo. Mas nós vamos jejuar e orar para que haja paz no nosso país, para que haja vacinação, para que haja proteção. E eu peço, em nome de Jesus, que se você quiser, é por esta causa, não é causa política. Nós não estamos aqui carregando bandeira de político nenhum. Aliás, como disse essa de Queiroz, os políticos são como as fraldas, e que de tempos em tempos devem ser trocados pela mesma causa. Políticos são como fraldas, que de tempos em tempos devem ser trocados pela mesma causa. Interessante isso. Nós não estamos de lado nenhum político, nem de esquerda, nem de direita. Nós estamos fazendo o que a Bíblia nos ensina, orar pelas nossas autoridades para que tenhamos paz. E vamos orar pelo nosso presidente, vamos orar pelo nosso governador, vamos orar pelo nosso prefeito, porque a Bíblia nos ensina assim. E nós obedecemos a Bíblia. É por isso. E se entrar amanhã ou depois
um presidente de esquerda, nós vamos orar também por ele. Nós vamos pedir por ele. E, portanto, se você é de esquerda e está falando mal da igreja, porque tem até pastores por aí pregando contra a igreja quando a igreja ora pelo presidente, e tem membros pregando contra, nós não estamos nem aí com a tua opinião. Nós queremos fazer a palavra de Deus, e a palavra de Deus nos ensina assim: orem pelas suas autoridades. E, portanto, nós vamos orar pelo presidente Bolsonaro. E se amanhã ou depois entrar um outro lá, nós vamos orar pelo outro também. Porque a Bíblia nos dá essa liberdade. E não porque você não gosta. É assim que nós faremos. E dessa forma, nós vamos jejuar pelo nosso país, para que haja paz, para que se possa trabalhar, porque o Brasil virou um local onde o próprio diabo, Satanás, tem cirandado esta nação. Vamos orar e vamos pedir, em nome de Jesus, e pedir proteção para que este mal não venha bater em nossas portas. Pedir proteção a Deus, em nome de Jesus. Amém. Um bom domingo. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe a sua semana. Que Deus te proteja. Deus está